Isso aí, galera, tamo junto aí, vamos lá, ajustar aqui, bora, esperar o pessoal chegar aí, vamos fazer vamos fazer uma série de lives hoje, comentando, vou fragmentar isso, ficar mais fácil, comentando algumas questões da prova de delegado de Goiás, tá certo? Então, a galera tá chegando, né? Sejam bem-vindos. Falando rapidamente da prova, né? Eu ainda não li a prova toda, comentei, já dei uma passada de olho em penal, medicina legal, leis extravagantes, processo penal. Achei uma prova, confesso para você, fora do perfil dessa banca, uma prova muito fácil. Em penal estava muito fácil a prova, em medicina legal estava mediano, mas as provas anteriores vieram mais difíceis. Processo penal também não achei uma prova difícil. Tá? Então, não era uma prova muito complexa, tá certo? Te confesso. Então, a tendência é a nota de corte, ela vem lá em cima. Professor Leonardo Galardo aí prestigiando a gente, professor lá do curso ênfase, excelente professor, manda benzaço aí em direito penal, leis extravagantes, processo penal fera, valeu por prestigiar, professor. Então... eu não achei uma prova difícil, tá? Confesso para você, não achei. Então, vamos lá. Eu quero comentar aqui algumas questões. Tem questões que são óbvias, né? Questões que são bem tranquilas. Então, essas a gente pode depois fazer uma live pelo YouTube, comentar de forma mais tranquila. Mas eu vou pegar aqui algum ponto ou outro aí, que eu já observei alguns gabaritos extraoficiais, e claro, o gabarito extraoficial assim é complicado, a gente pega a prova na correria para resolver, mas já verifiquei alguns gabaritos que me parecem até equivocados, com todo respeito, óbvio, a quem fez o gabarito. Então, vou pegar aqui a questão que muita gente está discutindo. Para mim essa questão é uma questão bem inteligente, né? A gente falou sobre esse ponto lá no aulão de véspera do Zuc, aulão adelante. Nos meus cursos isso é tema certo, né? Quem fez meus cursos lá no liceu viu que a gente aborda isso. A questão 12, que fala sobre dolo e culpa, tá certo? Como eu não sei qual é a prova de cada um, né? o tipo de prova, eu vou ler a assertiva e vocês podem até comentar, tá? Desculpa pela voz, porque é muita aula final de semana, aulão, e a gente fica meio ruim. Ainda estou me recuperando aqui. Então, vamos lá. Sobre dolo e culpa, verifica-se o seguinte. Essa é a questão. Sobre dolo e culpa, verifica-se o seguinte. Para mim, essa questão, ela foi uma questão muito bem feita. Por quê? Porque o examinador ele selecionou bem as palavras. Só um segundinho. Ele selecionou bem as palavras e faz toda a diferença. Então você realmente tinha que conhecer as categorias. Como é que nós tínhamos a letra A? A letra A vinha, a minha letra A, tá? Eu não sei se é a sua letra A. A letra A vinha assim: em regra, todo crime culposo é necessariamente um crime material. E olha, observa como essa questão, o examinador selecionou bem essa temática. Ele botou a palavrinha em regra, porque você aprende que os crimes culposos, eles são realmente crimes materiais. Os crimes culposos, eles são crimes de resultado. Eu preciso ter o resultado típico como um dos requisitos dos crimes culposos. Isso é a regra. E, inclusive, você caminha para as provas objetivas com essa regra. Porém, aqui ele vai e bota esse necessariamente. Esse necessariamente é a pegadinha para te induzir que essa questão estaria errada. E na realidade não. Em regra, realmente os crimes culposos são crimes materiais. Tem exceção? Claro que tem exceção. Você vai encontrar no chamado direito penal do risco ou no direito penal contemporâneo, você vai encontrar crimes culposos que são crimes de mera conduta, se aproximando muito à ideia de crimes de perigo.
um crime de culposo em que eu incremento um perigo. Você abre a lei ambiental, você vai achar. Você abre o código, você abre o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, você vai achar alguns crimes, ou seja, crimes em que há a tutela de bens difusos, normalmente o legislador se utiliza dessa fórmula de um crime culposo de mera conduta. Mas isso não torna a assertiva errada. Para mim, essa assertiva está correta. Por quê? Porque ele bota em regra. Agora, se ele colocasse assim, todo crime culposo é necessariamente um crime material, a assertiva estaria errada, tá certo? Mas a letra A, para mim, ela é a assertiva nessa minha prova, tá? Com todo respeito a outros professores que entenderam de forma diversa, nessa minha prova eu marcaria essa letra A como correta. Mas vamos verificar as outras assertivas, para verificar se existe uma outra assertiva correta ou com possibilidade de estar correta. Porque numa prova objetiva, né, e principalmente pós-prova, não adianta a gente marcar apenas a assertiva correta. O papel do professor, a gente tem que explicar o porquê que ela está correta ou porquê que ela poderia estar correta. Professor Samuel Neri, sigam o professor Samuel Neri, professor de processo penal, arrebenta, delegado em Minas. Né? Um abraço aí, Samuel, tamo junto. Vamos para a letra B. A letra B e as outras letras vão trabalhar requisitos do dolo e requisitos da culpa. Tá certo? A letra A também trabalhou. Vamos para a letra B. Há dolo direto de segundo grau quando há vontade consciente do agente em realizar, em relação, aos efeitos colaterais possíveis de sua ação. Vou repetir. Há dolo direto de segundo grau quando há vontade consciente do agente em relação aos efeitos colaterais possíveis de sua ação. Assertiva equivocada, erradíssima, impossível, essa assertiva está correta. Por quê? No dolo direto, o dolo ele se subdivide em dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau e dolo eventual. Essa concepção tripartida do dolo, que é bem tranquilo, vigente isso na doutrina brasileira e na legislação e doutrina estrangeira. O dolo direto de primeiro grau é aquele dolo em que você vai ter presente o que é a vontade de realizar o resultado. Então eu tenho um elemento volitivo e tenho um elemento cognitivo. Eu sei o que está acontecendo e quero realizar isso. É o saber e o querer. Tá? Então no dolo direto eu quero realizar o resultado. No dolo direto de primeiro grau. Agora no dolo direto de segundo grau, realmente eu me prendo na seleção dos meios, aqueles meios que necessariamente produzem resultados concomitantes, mas esses resultados concomitantes, e aqui é o pulo do gato da questão, esses resultados concomitantes, eles não necessariamente são queridos, são desejados pelo agente. É o exemplo que sempre se dá em aula, eu quero matar a vítima A, coloco uma bomba no avião, mato a A e mato todos que estão no avião. Observa que eu não desejava matar todos que estavam no avião, apenas a letra A, apenas a vítima A. Então eu tenho, de acordo com a seleção dos meios que produz efeitos concomitantes necessários, tanto que é um chamado dolo de consequência necessária, ele responderá a título de dolo direto, embora ele não deseje esses efeitos concomitantes necessários. Ele não necessariamente deseja isso, tá certo? Então o erro da questão da letra B está no seguinte ponto, quando ele fala que há vontade consciente do agente em realização dos efeitos colaterais possíveis de sua ação. Aqui tem dois erros. Primeiro, a vontade do agente, não há o elemento volitivo na realização dos efeitos concomitantes, não há. E segundo erro, esses efeitos eles eles não têm que ser possíveis, eles têm que ser necessários. Porque se eu estou no plano dos efeitos possíveis prováveis, eu estarei ou no dolo eventual ou na culpa consciente. Tá? Então essa questão, essa assertiva, ela tem dois equívocos. Dois equívocos. O primeiro é o elemento volitivo nesses efeitos, e o segundo, esses efeitos teriam que ser efeitos necessários para que fosse um dolo direto de segundo grau. Então a minha letra B, que é essa, está equivocada. Não tenho dúvida de que está equivocada a minha letra B. Letra C. O crime culposo
seja ele próprio ou impróprio, não admite tentativa, né? E aí você tem que lembrar do que é culpa própria e culpa imprópria. Culpa própria é culpa como nós conhecemos, né? É a chamada culpa inconsciente, é a culpa como nós conhecemos. E culpa imprópria, né, é aquela culpa que o legislador, na realidade não é uma hipótese de culpa, é a hipótese de um crime doloso, que o legislador, por um erro sobre uma circunstância fática, um erro vencível, né, o legislador comina uma pena de culpa, de um crime culposo. Tá? É o chamado erro de tipo permissivo, lá do 20, parágrafo 1º. Né? Então, nessa hipótese, como eu tenho ontologicamente, na essência, um crime doloso, é possível a tentativa. Tá certo? É possível a tentativa, a posição tranquila. A posição tranquila será possível a tentativa no crime na modalidade de culpa imprópria, na medida em que eu tenho ali o 20, parágrafo 1º, eu tenho um erro sobre uma circunstância de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Eu tenho, na hipótese, um erro vencível, tá certo? Então, fique esperto, toma cuidado, né? Isso aí é pegadinha de prova, sempre cai, tá certo? Sempre cai esse tipo de questão. Então, a letra C também está errada, né? O erro está lá no impróprio. O impróprio, ele admite, sim, tentativa. Letra D. O dolo eventual se caracteriza pela previsão de um resultado penalmente relevante, todavia com a expectativa da sua inocorrência. Erradíssimo, né? Erradíssimo. O dolo eventual, eu tenho realmente a representação, a antecipação, a previsão desse resultado, né? Deixa eu ler aqui, desse resultado criminoso, né? Dessa finalidade, desse resultado, porém, eu tenho o quê? Eu tenho um indiferente penal com esse resultado. Eu não quero o resultado. Eu tenho um indiferente penal. Esse conceito que está na letra D se aproxima mais da categoria da culpa consciente, então a letra D, a minha letra D, não sei da prova de vocês, estaria errada. E a questão, e a assertiva letra E, vamos lá. A culpa inconsciente, quando o resultado ilícito é imprevisível pelo agente nas circunstâncias do fato. Preste atenção, preste atenção. Você não pode confundir a situação do indivíduo ter previsto o resultado com a chamada previsibilidade. São coisas diferentes. Na culpa inconsciente, também chamada de culpa sem previsão, o indivíduo ele não representa, ele não prevê aquilo que era previsível para ele. Mas a previsibilidade, ela tem que ter. Eu preciso ter a previsibilidade. Fala aí, Guilherme, um abração, meu camarada. Obrigado aí pelo prestígio. Sabe tudo, Guilherme. Sabe tudo de todas as matérias. Esse é fera. Abração, parceiro. Então, observa o seguinte. Na culpa inconsciente, o examinador nessa assertiva C, ele fez o quê? Ele confundiu, ele quis confundir duas categorias da culpa. O aspecto da previsibilidade, no caso, é um requisito para todo crime culposo, seja ele culpa inconsciente ou consciente, a chamada previsibilidade objetiva, com o fato efetivo do indivíduo ter previsto ou não, no caso concreto, aquela hipótese. Porque se ele não prevê o previsível, eu tenho o que a doutrina chama de culpa inconsciente. Agora, se ele prevê e acredita levianamente que o seu resultado não irá ocorrer por perícia sua de terceiro, eu terei a chamada culpa consciente. Mas observa que em ambos eu preciso ter o quê? A previsibilidade. O evento ele tem que ser previsível, ao homem médio. Tem que ser previsível ao homem médio, a chamada previsibilidade objetiva. Na medida em que o evento ele é imprevisível ao indivíduo ou a qualquer pessoa nas circunstâncias do fato, e aí você vai ter a questão da chamada previsibilidade objetiva ou subjetiva, eu não posso imputar a culpa inconsciente. Então a assertiva está errada. Por quê? Ele fala novamente, a culpa inconsciente quando o resultado ilícito é imprevisível, está errado. Se o resultado ilícito é imprevisível, na realidade você não tem culpa. Não há como responder pelo delito culposo. Por quê? Porque eu vou atribuir esse resultado no plano da imprevisibilidade ao acaso. É um resultado que qualquer pessoa nas mesmas circunstâncias
teria se equivocado também, né? Teria incidido nessa imprudência. Não há, na realidade, nesse caso, imprudência, negligência ou imperícia. Tá certo? Então, a questão 12, uma questão que eu avalio como dificuldade média, né? Eu te confesso que, pelo menos em penal, nenhuma questão era de dificuldade alta. Nenhuma. Você tinha questões, cópias de texto de lei, e você tinha questões de dificuldade média. Essa, para mim, né, é uma questão de dificuldade média. Talvez a questão, vou botar até mais difícil, né, porque eu não tinha uma questão muito difícil nessa prova, mas a questão mais difícil talvez seria essa da questão 12. Tá? Então, letra B, C e D estão equivocadas. Né? Você tem a letra A que está corretíssima para mim. Não vejo qualquer problema na letra A. Realmente, em regra, os crimes culposos são crimes materiais. Em regra. Tá certo? Então, meu gabarito para essa questão 12 é essa assertiva do crime culposo. Legal? Eu vou voltar durante o dia e as lives elas vão ficar fixadas lá na minha bio, né? Eu vou deixar 24 horas lá, mas nós vamos voltar aí comentando sobre outras questões. Não sei se vai dar para comentar todas as questões, mas vamos comentando sobre outras questões, principalmente as questões que eventualmente estiverem ali trazendo alguma controvérsia de discussão de gabarito. Tá certo? Porque questão óbvia, eu chegar aqui para falar óbvio para você, aí chover no molhado, não adianta de nada. Legal? Muito bem. Valeu, galera. Compartilha, né, compartilha isso aí nos grupos e vamos bola para frente. Tá certo? Só te fazendo um convite, né? Eu fiz um grupo lá de WhatsApp para a segunda fase de Delegado de Goiás. Vou começar a partir de hoje a fazer algumas lives, né, falando sobre questão de estruturação de questão e quem sabe a gente faça até um curso aí para quem quiser. Legal? Então um abraço e até a próxima. Valeu!